Uma das perguntas que eu recebo quando eu inicio um caso é quando o réu e a família me perguntam: doutor, como é que vai ser a defesa? Como é que vai ser o depoimento? Qual é a melhor forma de ele poder explicar a defesa e o fato pela ótica dele? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E sempre, falar, às vezes não é bom. Como dizia a sabedoria popular, o silêncio vale ouro. E às vezes o que você fala, você não busca mais, fica com o vento. Existe um princípio no direito penal que é o princípio do silêncio no processo penal. Esse princípio é garantido pela Constituição e já está referendado pelos nossos tribunais. É ponto pacificado em todos eles. Nosso Código Penal também protege. Inclusive, agora o STJ já pacificou posição que o silêncio pode ser parcial. Quer dizer, não é só o silêncio total. Não, ele pode escolher quais respostas ele quer dar. Mas a gente tem que entender um pouquinho algumas capacidades de nós analisarmos qual é o momento do silêncio. É o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou te explicar alguns detalhes do silêncio e a forma que eu enxergo para aplicar o princípio do silêncio no processo penal. Vamos lá? O artigo 5º da Constituição, ele determina que o réu tem direito ao silêncio e vai ser informado dos seus direitos. Como também a nossa legislação determina que ele tem direito a um advogado a todos os momentos do processo. Infelizmente, algumas vezes isso não acontece, até por próprio desconhecimento. É muito importante que desde o início do inquérito policial, desde o início do flagrante, um advogado te acompanhe. As pessoas dizem: mas o advogado serve para pedir a liberdade provisória. Não só. Muitas vezes no inquérito policial, vai ter um vídeo depois falando com mais detalhes disso, é muito importante definir a estratégia de como buscar as provas corretas para chegar àquela conclusão. O juiz, no final, no processo, ele não tem uma máquina do tempo para ver o que aconteceu de fato. Cabe à defesa, à acusação, enviar elementos, demonstrar elementos para que cheguem mais perto do que foi que aconteceu aquele dia que gerou o fato em questão. Nessa ponderação, é muito importante você entender o seguinte: qual o momento de falar? Bom, a lei tem os seus momentos, os ritos têm os seus momentos, mas é muito importante que antes o advogado tenha tido acesso a todos os documentos, que o advogado tenha tido acesso a todas as provas. Por quê? Porque você tem o direito de não se autoincriminar-se, o direito te garante isso. Dessa forma, você não tem obrigação de fazer prova contra si mesmo. Por isso, o silêncio, principalmente na fase policial, ele é usado como uma garantia de proteção. Por quê? Porque tem se adotado muitas vezes aspectos sigilosos a alguns documentos e esses documentos não são apresentados à defesa. Como se defender sem ver tudo? Aí não é defesa. Aí, como a gente fala, é pegadinha. Por isso, é muito importante que no momento do seu depoimento no inquérito policial, você converse com seu advogado e confie na estratégia que ele está impondo. Porque com a análise jurídica do advogado, você pode saber se é o melhor momento o silêncio ou apresentar sua tese de defesa já além do inquérito policial. No processo penal, o último a depor é o réu. Dessa forma, o réu vai poder responder a todos os meios da prova. É muito interessante isso, porque antes da reforma do CPP, o réu era o primeiro a falar. No entendimento do legislador, o réu só pode falar depois de ver todas as provas contra ele, provas testemunhais, provas documentais. Então, ao final do processo, o réu apresenta a sua tese, apresenta os seus argumentos. Mas ele pode se manter em silêncio? Pode. O silêncio pode ser parcial? Pode, já entendeu o STJ. E o silêncio, nesse momento, não pode ser analisado de forma alguma. Quer dizer, a lei proíbe isso. Não pode ser analisado como confissão ou como indicativo de culpa. O silêncio é uma garantia e um direito do réu. Mas nesse momento, diferente da fase do inquérito policial, também temos que ver com mais cuidado o silêncio. O silêncio deve ser analisado nos pormenores. A gente define a estratégia olhando a própria segurança do réu, porque muitas vezes não é só por ele estar falando a verdade ou estar falando a mentira. Muitas vezes é pelo emocional. Nós temos pessoas que têm crise de ansiedade, nós temos pessoas que têm problemas psicológicos muito fortes que atrapalham tudo isso. Tudo isso é ponderado. Então, o silêncio é uma garantia dada ao réu e não quer dizer que ele esteja mentindo, não quer dizer que ele esteja confessando.
é uma proteção constitucional. E o juiz não pode analisar isso de forma diferente do que apenas silêncio. Mas uma questão interessante, e aí separando o processo penal, no tribunal do júri. Por quê? Por mais que os jurados, isso é um fato, os jurados são advertidos pelo juiz que devem entender o silêncio apenas como silêncio e não considerar como uma confissão de culpa, nós temos que ter o cuidado que no tribunal do júri os jurados são leigos, não são pessoas formadas no direito, não são pessoas com a vivência dos princípios constitucionais. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais que o jurado seja orientado a seguir a lei, não vamos nos enganar. O jurado segue as suas convicções pessoais também, o seu entendimento sobre aquele crime, o que ele está vendo ali. Então, no direito, principalmente no tribunal do júri, o silêncio, apesar de ser o princípio constitucional garantido da mesma forma, ele deve ser analisado com muito cuidado para que o jurado, por mais que seja advertido, não interprete como uma confissão. Isso é muito perigoso. Quando é que a gente pode ver esses pormenores no caso concreto? Num vídeo é impossível, mas caso a caso, o advogado que estiver no seu caso, pode lhe auxiliar a dizer e a recomendar se é a melhor tese o silêncio no seu depoimento no tribunal do júri. Enfim, você viu que o silêncio é um princípio que te protege e é uma garantia constitucional. Você não precisa ter medo de ficar em silêncio. Mas é muito importante, como eu disse nos outros momentos, que você converse com o seu advogado, que está no momento da sua defesa, e que você defina com ele as melhores estratégias. O seu advogado tem um conhecimento jurídico, conhecimento de jurisprudência, que pode auxiliar da melhor forma a sua defesa. Por isso, é muito importante que você sempre tenha um advogado te acompanhando. Gostou das dicas? Qualquer coisa, manda perguntas que a gente responde. Até a próxima!